Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que escutavam ficaram admirados e exclamavam: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi otorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convive conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Convocou então os 12 junto de si, e enviou de 2 em 2, concedendo-lhe autoridade sobre o espírito imundo. E determinou que nada levasse pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirar de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, a partir desse lugar sacudi a poeira debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estão comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Deve ser a razão pela qual através dele se operam poderosos milagres. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda os declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e acorrentasse no cárcere por influência de Herodíades, esposa de Filipe, seu irmão, com o qual viera a se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não tinha lícito viver com a mulher do teu irmão, e por esse motivo Herodíades o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia João e, sabedor de que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Finalmente, Herodíades teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes, mais destacados aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. E aconteceu que a filha de Herodíades se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejar e eu te darei. Sob juramento lhe assegurou: se pedir ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso saiu a moça e consultou sua mãe, que deve pedir ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizeram e aos convívios que se reclinavam ao redor de sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente que um carrasco, por ordem, trazia a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E, trazendo a cabeça de João sobre um prato, entregou a jovem. Este em seguida ofereceu a sua mãe. Assim que souberam do fato, o discípulo de João foram até lá, resgatar o corpo e depositar em um sepulcro. Retornaram os apóstolos a reunir-se de Jesus para relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que ele sequer tinha tempo para comer. E saindo de barco foram para um lugar despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco e abraçou aquela enorme juntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhe muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde está chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e hora já é muito avançado. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, o instruiu: provém que lhe vos demos de comer. Aos que replicaram: devemos ir a comprar cerca de 200 denários de pães para dar de comer. Mas Jesus lhe indaga: quantos pães entende? E de verificar, e tendo informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhe que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupo, reclinado sobre a relva verde do campo. E assim fizeram, assentando-se em grupo de 100, de 50 e 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graça e partiu os pães. A seguir entregou ao seu discípulo para que servisse ao povo. Da mesma maneira repartiu 2 peixes em toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia.
Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida insistiu com o discípulo para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo despedido, subia ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que o discípulo remava com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção dele andando sobre o mar. Já estava prestes a passar por ele. Assim que viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. Por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou: "Tende coragem, sou eu, não tenha medo." Então subiu logo na barca para junto dele. O vento acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, ele nem tinha entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Muitos creram e foram curados. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas, para onde ouviu que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campo, a população trazia os doentes para as praças. Imploravam-lhe que pudesse ao menos tocar na borda do seu manto. E todos que neles tocavam eram curados. Glória a vós, Senhor.